o que me parece aqui é que existe uma luta de classe. De uma pessoa que é humilde com uma pessoa que tem uma classe social com um grande banquete que está sendo feito apenas para pessoas de classe social mais elevada. Eu sei que você já tá de saco cheio dessa música, já de tanto o pessoal comentar na rede social e tal, no YouTube, você já tá de saco cheio dela. Mas se você clicou, é porque você ainda quer saber um pouco mais. Então vamos lá. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu preciso explicar quem é o autor da música, né? E em que contexto essa música aí foi escrita. Então vamos lá. Quem é Marco Teles? Marco Teles é um missionário evangélico que cresceu no Nordeste, especificamente na Paraíba. Seus pais são pastores. Ele cresceu fazendo missões junto com seus pais. E ele gosta muito da cultura, né? Ele é muito voltado para a cultura nordestina. Apesar de não ser nordestino, ele nasceu em São Paulo, é paulista. Porém, ele cresceu no sertão ali da Paraíba. Dentro desse contexto aí, ele começa a escrever canções que falam sobre a sua realidade, trazendo também a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho para dentro das suas músicas, obviamente. Então ele cresceu, conhecido aí como cantor Marco Teles, e foi um dos fundadores do Coletivo Candeeiro. Um dos fundadores do Coletivo Candeeiro, onde dentro desse coletivo tem vários cantores, principalmente do Nordeste, na verdade, exclusivamente do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, e aí vai, né? Paraíba. E essas pessoas fazem parte desse grupo chamado o Coletivo Candeeiro. Dentro desse Coletivo Candeeiro, cada cantor traz a sua realidade, o seu ponto de vista sobre a vida, não só sobre Cristo, exatamente, diretamente. Talvez você não encontre a palavra Jesus, você não encontre a palavra Deus, Senhor, nas músicas, mas eles trazem muitas reflexões a respeito da vida. Então, o que aconteceu? O Coletivo Candeeiro resolveu trazer um álbum chamado O Grande Banquete. Dentro desse álbum, chamado Grande Banquete, tem a música Auê. E aí, se você for seguir ali a lógica, está se referindo sobre o Grande Banquete, o álbum, né? O álbum como um todo se refere ao Grande Banquete falado lá em Lucas 14, onde Jesus ele conta uma parábola do Grande Banquete para trazer uma mensagem para aquelas pessoas. Então, o Auê, a música Auê, ela vem desse contexto, desse Grande Banquete. E o que seria de fato, né, Auê? O Auê significa, gente, pode significar várias coisas, na verdade, mas para nós aqui, né, para mim, quando eu ouço a palavra Auê, eu lembro muito da expressão assim, eu estava na casa de fulano e foi um Auê. Pode ter sido uma alegria, pode ter sido uma confusão, pode ter sido, né, uma agitação, uma bagunça, ou então quando você chega em um ambiente, o ambiente está desordenado, você diz isso aqui está um Auê, uma bagunça. Então o Auê pode significar tanto positivamente como negativamente, tem significado desses dois tipos. Mas se a gente pegar essa palavra, trazer para dentro desse contexto em que a música foi escrita, dentro dessa questão do grande banquete, está se referindo à festa. E antes, né, eu fui olhar ali o vídeo do Marco Teles na gravação do DVD, e ele cita, né, ele disse que essa palavra Auê também foi um dos motivos, né, pelo qual ele escolheu essa palavra, foi que ele estava em uma festa, em uma tribo de indígenas, aqui na Bahia, inclusive, e aí o índio, né, falou a palavra Auê lá, e disse que para eles ali o Auê era uma festa. Então ele pegou, se aproveitou desse termo e falou com o outro componente, né, do Coletivo Candeeiro, que é o Felipe da Guia, e o sobrenome dele é da Guia mesmo, e aí eu vou explicar por que eu estou enfatizando isso. E aí ele resolveu colocar essa expressão Auê na música. Então, seguindo, vamos agora analisar o que a letra da música especificamente diz. Como vocês já sabem, né? O título é Auê, e aí a música começa dizendo assim: pode entrar, eu ouvi, alagou o olhar. Essas duas frases, ele diz que alguém disse pode entrar e ele ouviu essa expressão, pode entrar. Por ele ter ouvido a expressão, a frase, pode entrar, alguém ouviu essa frase, alagou o olhar, ou seja, emocionou, os olhos encheram de lágrimas. Ficaram repletos de lágrimas ali os olhos, porque ele ouviu um convite que ele não esperava, que seria o pode entrar. E pode entrar aonde? Pode entrar no banquete. Por isso que o Grande Banquete, né, é o título maior. E dentro desse álbum Grande Banquete tem as músicas. Então, nessa música Uê, ele está recebendo um convite para entrar, alguém está recebendo um convite para entrar no banquete. E ele ouve isso. Pode entrar. Por isso ele fica emocionado e diz, alagou o olhar. E segue a música. Quando o lustre está no chão, onde os meus estão? E aqui, essa questão de o lustre está no chão trouxe algumas variações de interpretação na internet, né, que eu percebi. Mas o que é que o autor quis dizer?
sobre quando o lustre está no chão. O que ele quis dizer é que o ambiente estava tão resplandecente, o ambiente estava tão extraordinário, de brilhoso, de limpo, de polido o chão, sabe? Por quê? O personagem que diz aqui que ouviu essa frase pode entrar, essa pessoa que está à porta, ele não estava acostumado com esse ambiente de luxo, com esse ambiente digamos assim, de um chão muito brilhoso. E aí ele diz, quando o lustre está no chão, ou seja, quando o reflexo do lustre está no chão, onde os meus estão? Eu não estou acostumado com esse ambiente, não são as pessoas que faz parte da minha vivência, não são pessoas que estão aqui, que eu estou acostumado a conviver no meu dia a dia. Então, peraí, se o lustre está no chão, eu não estou num ambiente em que eu costumo estar, e onde os meus estão? Onde as pessoas com quem eu convivo estão? Cadê eles? Então, ele está trazendo aqui até uma questão que pode ser social, que, no meu ponto de vista, não deveria abordar questões sociais, né, porque está se tratando de fé, está se tratando de um grande banquete. Então, o banquete não é para pessoas que são de classe social elevada. Não deve ser. Se fosse, existiria uma acepção, uma distinção de classe social, o que não deve acontecer. Mas o que me parece aqui é que existe uma luta de classe. De uma pessoa que é humilde com uma pessoa que tem uma classe social com um grande banquete que está sendo feito apenas para pessoas de classe social mais elevada. Então, o que é que acontece? Provavelmente está querendo dizer, esse pode entrar que ele ouviu, quem falou foi Jesus, o dono do banquete. Por isso ele ficou emocionado por estar entrando em um banquete em um local onde ele não estava acostumado a conviver, por isso ele se assustou em ver o lustre no chão. Na verdade, não era o lustre que estava no chão, era o reflexo do lustre no teto que refletia no chão. Por isso que ele achou que o lustre estava no chão. Então, ele não estava acostumado com essa cena de ver um lustre sendo refletido no chão, porque provavelmente o ambiente em que ele convivia era um ambiente muito mais simples, não tinha piso a ponto de refletir o lustre no chão. Então ele pergunta, e onde os meus estão? E aí segue a próxima parte da música. Com a folha, eu aprendi como se deve cair. E se a gente parar para observar como é que a folha cai de uma árvore? A folha cai lentamente, né? Ali sem fazer barulho, cai e ali fica. E aí ele diz, e agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar. Diz que aqui é o meu lugar. Você quem? A mesma pessoa que fez o convite pode entrar lá no início da música, é essa mesma pessoa que quer levantar, é essa pessoa que caiu. Que a gente consegue entender aqui claramente que seria Jesus estendendo as mãos para que essa pessoa que caiu se levante. Aí ele diz, com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Ou seja, mesmo com minhas roupas sujas, simples, com minhas falhas, com minhas brigas, mesmo assim, o Senhor quer levantar, estender as mãos e levantar a pessoa. Só que aqui também entra uma outra questão que acho que a maioria das pessoas não perceberam. O que seria? Seria isso aqui, ó. Se ele diz que a roupa, com as roupas, né, com minhas roupas, provavelmente ele não estava com uma roupa adequada para um banquete. E roupa, nesse contexto aqui, gente, é a forma em que a pessoa vive, o jeito que a pessoa vive. Como a pessoa é vista. Talvez não seja a pessoa que a sociedade abrace por conta das suas roupas, das suas vestes, que pode significar que roupas sujas, pecado, roupas mal, né, uma pessoa maltrapilha ali, espiritualmente falando, seria a pessoa que estaria atolada no pecado, suja de pecado. E ele diz que a pessoa vai entrar no banquete dessa forma. Porém, na Bíblia diz que a gente deve, na parábola, tem uma parábola que Cristo fala, eu não me lembro agora exatamente como o texto diz, mas é o convite das bodas, né, onde que as pessoas têm que estar com vestes nupciais para se encontrar com o noivo que é Cristo. E a igreja é a noiva. E toda noiva, para entrar no casamento, né, ela vai estar sempre ali vestida como noiva. E aqui, com minhas roupas, as roupas dessa pessoa provavelmente está querendo dizer que é uma pessoa que está à margem da sociedade, como um homossexual, como uma prostituta, um ladrão, um usuário de droga, ou algo desse tipo, né? A gente leva para o extremo, mas a gente sabe que não se trata apenas disso. Então, mesmo nessa situação, a pessoa vai entrar no banquete, pelo menos é o que a música está dizendo aqui. Mas quando a gente se encontra com Cristo, tem que haver uma transformação de vida. Tem que haver uma mudança de vida, tem que ter uma mudança de vestes. E você não pode entrar em você não pode entrar em uma festa de casamento com roupas de ir pra praia, com roupas sujas, né? Você tem que estar ali vestido de acordo com o ambiente em que você está. E para você entrar, você pode até entrar no banquete de Cristo da mesma forma, mas você vai ser mudado por ele, pelo Espírito Santo. Então, tem que haver uma mudança na vida da pessoa. Se a pessoa está com as vestes sujas, precisa trocar de vestes, e essa troca de vestes quem faz é o Espírito Santo. Então vamos seguindo para a gente entender o restante da música. Então aqui está o meu ponto, minha análise a respeito dessa canção, em que eu acho que não deveria ser dessa forma. Ou a minha interpretação foi equivocada. Não sei, eu posso estar errado também. E aí vem aqui a parte que, né, foi a polêmica maior aqui na música.
Então ele diz aqui, agora que o Zé entrou e todo mundo viu, quem é o Zé? Quem é essa pessoa Zé? Zé é aquela pessoa, gente, que estava lá, que disse que ouviu o convite de pode entrar. Essa mesma pessoa que está com as vestes sujas. Ou seja, Zé pode ser qualquer pessoa que esteja com a vida distante de Deus, que esteja com as vestes sujas, que esteja que esteja ali vivendo distante de Cristo. Então, agora que o Zé entrou no banquete e todo mundo que estava no banquete viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Então, peraí, se eu entro em um local, todo mundo me olhou e todo mundo riu, é porque tem alguma coisa de errado comigo. Eu me sinto constrangido com o sorriso das pessoas, então o que está acontecendo comigo? Por que as pessoas estão rindo de mim? Entende? Então, essa é a mensagem que ele está querendo trazer na canção. Algo que espantou a presença de Zé. Zé é um nome de pessoa comum, né? E, geralmente pessoas que têm um nível intelectual menor, um nível... Claro que isso não é regra, gente. Eu estou utilizando aqui o nome Zé como algo popular, como algo normal, comum do dia a dia. Não estou dizendo que todo Zé é dessa forma. Estou trazendo aqui uma explicação mais rasa para que fique mais fácil de entender. Então, agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Olha aí, apesar da, do espanto que as pessoas ficaram, as pessoas que estavam no banquete ficaram, por Zé, uma pessoa comum, tá entrando no banquete, o céu se abriu, o céu se alegrou, houve festa no céu. Mas que alguém que entrou no banquete foi ridicularizado por pessoas que já estavam no banquete. Vocês conseguem perceber novamente que tem um reforço da questão da classe social, porque o Zé aqui foi trazido como uma pessoa que estava com vestes sujas, uma pessoa que estava na labuta, que pode ser uma pessoa que estava em pecado, em situação de pecado, mas, peraí, você percebe que tem aqui uma questão que precisa... É uma canção perigosa, certo? Traz uma mensagem? Traz. Você para pensar? Sim. É uma mensagem de graça. É uma mensagem que diz que Zé está ali, mas não merecia. E se Zé não merece, ninguém merece. Então eu sou o Zé. Mas essa questão de todo mundo riu, todo mundo olhou, eu acho que, sabe, gente, traz uma questão muito... reforça muito a questão social. Na minha mente vem isso. Certo? Então ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Então, apesar de que ninguém se acostumou com a presença de Zé ali, o céu se abriu, o Senhor se alegrou com a presença de Zé. Ou pode ser, sabe o quê? O grande banquete pode estar simbolizando um culto, onde todo mundo que está ali acredita que está por merecimento, certo? Não por graça. E entra uma pessoa que está à margem da sociedade. Um marginal, uma pessoa que está, um usuário de droga, um bêbado. Então, o bêbado entrou ali na igreja, todo mundo olhou, todo mundo riu. Ninguém se acostumou com a presença dele no ambiente religioso, mas o céu se abriu, o céu se alegrou, o céu se abriu para Zé, para essa pessoa que está bêbado, certo? Então, a interpretação também pode ser essa. Então, vamos lá. Ele diz, agora que a fé ganhou, e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Perceba que isso está bem parecido com a estrofe que fala do Zé. Zé e Maria, duas pessoas, dois nomes comuns do dia a dia da vida, né, cotidiana, digamos assim. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Por que ela sambou? Sambou de alegria, por estar fazendo parte de um banquete. Ela também pode ter sambado porque Zé entrou no banquete, porque Zé também agora faz parte da festa. Então ela diz, a Maria sambou, sua saia balançou. Claro que aqui trouxe uma questão cultural do samba, da região, e inclusive o samba foi aqui da Bahia, né? Então, foi originado aqui na Bahia, nasceu aqui na Bahia. E aí a Maria sambou de alegria, sua saia balançou naturalmente. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, e aqui, ó, quando ele fala que a cor, com a cor que ela mostrou, dá pra ver no vídeo que ele faz assim com a mão, mostrando que é a cor da pele da pessoa. A cor da pele incomodou as pessoas que estavam no banquete. E, novamente, eu percebo que tentou, inconscientemente ou não, ele tentou trazer aqui a questão, enfatizar a questão da cor da pele e o banquete. Como se a cor da pele de Maria seria uma cor negra e a cor das pessoas que estavam no banquete eram pessoas de cor de pele mais clara. Então, existe de novo aqui uma questão de, como se fosse uma luta de classe, né, social, uma questão racial, existe aqui claramente. Isso aqui é inegável, não tem como negar isso. Acho que não tem nem como interpretar de uma outra forma. Então, ela mostrou a cor, mas o céu coloriu com a cor de Maria. Tem mais uma cor na festa, tem mais opções, mais de uma raça, deve existir. Mas eu acho que trazer essas questões de cor, banquete, salvação, graça, a graça é independente da cor, independente da classe social, independente da religião, independente de como a pessoa se veste, como a pessoa fala. A graça de Cristo é independente de qualquer coisa. Não está limitada a uma cor de pele. Então, por isso que essas questões
essa música foi muito mais repercutida negativamente por conta disso, certo? A gente sabe que as pessoas, que existe racismo, que existe essa questão de discriminação, mas trazer esse assunto em uma música que quer falar sobre salvação, sobre graça, acho que vai trazer esse incômodo realmente nas pessoas, certo? Então, isso aqui ficou bem difícil, assim, da gente conseguir separar essa questão de cor, de classe social. E aqui vem para o refrão da música, né, e finaliza. Auê, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Dança na ciranda da fé, gente, não tem nada demais. Ciranda é música, é dança de roda. É dança de roda. As pessoas pegam nas mãos ali, dança em forma de círculo, né? Dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. Auê, solta a tua criança até explodir em glória. Então aqui está sendo enfatizando a comemoração, a dança, a alegria de estar participando daquele grande banquete. Então, essa é a minha análise a respeito dessa canção. Não sei se você concorda ou não, deixe sua opinião aí, o que você acha a respeito disso aí, mas esse é o meu ponto de vista a respeito da música. É uma música bem elaborada no aspecto poético, porém, o conteúdo dela acabou trazendo algumas complicações de interpretação aí, por isso que deu esse auê todo. Então, obrigado se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.